A revelação de Jesus Cristo, parte 95, dia 18 de outubro de 2024. 2. O tempo. O convite surge no final daquele livro que resume toda a revelação. Contém as últimas palavras de Cristo, destinadas especialmente aos últimos dias de um mundo cansado e sedento, quando os homens, tendo tentado todo prazer, vaidade, luxúria, loucura e não encontrando nada, tendo esgotado todos os cálices e quebrado todas as cisternas, serão encontrados mais cansados e sedentos do que antes. A última geração da terra, como será a mais perversa, também será a mais sedenta de todas, justamente quando a sede humana está no auge, quando os portões estão prestes a se fechar, quando a última trombeta está prestes a soar. A mensagem de amor gratuito ao pecador surge em sua maior grandeza, em plenitude inalterada. Não é um evangelho débil ou agrilhoado, não é um poço seco. A palavra divina e a perdição de seus seguidores. Pois eu testifico a todo homem que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Esta advertência, em referência ao livro do Apocalipse, é aplicável a toda a Escritura e nos leva de volta a Deuteronômio 4:2 e Deuteronômio 12:32. Não acrescentarei a palavras que vos mando, nem diminuireis dela. É dado na forma de testemunha. Dá testemunha fiel e verdadeira para mostrar sua importância e verdade. A todos que ouvem esse testemunho, vem o aviso. Quão grande é a responsabilidade de quem tem a Bíblia nas mãos. Quão solenemente eles devem olhar para isso, ouvi-lo e lidar com isso. Neste testemunho, então, é declarado para nós. 1. A perfeição da palavra de Deus. O homem não pode intervir nisso, nem para adicionar, nem para tirar. Ele pode interferir em suas próprias palavras, ações ou planos, para alterar, corrigir, completar, mas não com o que é divino. As palavras e coisas de Deus não são para ele tocar. Eles são perfeitos, perfeitos para os fins exigidos, perfeito para o propósito de Deus em falar deles ao homem. O homem pode melhorar as obras de Deus? As montanhas, rios, flores, o céu azul, as estrelas, o sol. Mesmo assim, a palavra de Deus é perfeita demais para ele tocar. 2. A honra que Deus coloca sobre ele. Ele o ampliou, mesmo acima de suas obras, de modo que aquele que menospreza a palavra de Deus é mais culpado do que aquele que menospreza as obras de Deus. Se vemos sua perfeição, não é a questão? Podemos estar cegos para isso. Mas seja cego ouvindo, Deus espera honra de nossas mãos por sua palavra. É a mais completa expressão de sua mente, a mais completa revelação de seu caráter. É uma declaração do nome de Deus que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. 3. Nossas responsabilidades em relação a isso. Não nos é dado para mera especulação ou gratificação, mas para algo muito mais elevado. Somos responsáveis pela forma como a tratamos, estudamos, lucramos com ela. Sua perfeição torna nossa responsabilidade muito grande
e apela poderosamente para nossas consciências. Se não fosse tão perfeito, poderíamos lidar com isso como lidamos com o volume humano. Se não fosse divino, poderíamos renunciar à honra de que falamos. Daí a versão moderna, a ideia de uma Bíblia perfeita, porque a pressão sobre a consciência é sentida como tão solene e tão avassaladora, sem possibilidade de evasão ou fuga. A doutrina bíblica definida à época odeia como um obstáculo à sua liberdade, especialmente a doutrina definida por uma revelação divina. 4. O pecado de adulterá-lo. No que diz respeito a muitas coisas de Deus, a ideia é que, embora seja um infortúnio estar errado, não há pecado nisso. Nenhum pecado em diferir de Deus. Não há pecado em brincar com sua verdade ou negá-la. Não há pecado em subestimar sua revelação. O pecado de adulterar a Bíblia é um dos quais o homem não é facilmente persuadido. No entanto, na avaliação de Deus, é real e grande. Todo pensamento baixo sobre a Bíblia é pecado. Toda tentativa de tocá-los, seja na forma de adição ou subtração, é pecado. 5. O perigo de se intrometer com ele. O perigo é muito grande, e a punição concedida aos intrometidos e a declaração do perigo. Deus não será escarnecido nisso. Existem duas maneiras opostas pelas quais os homens tratam a Bíblia: adicionar ou tirar. E ambos o nosso texto condena da maneira mais terrível. 1. A desgraça daqueles que adicionam. Deus lhes acrescentará as pragas escritas neste livro. Estas pragas são muito assustadoras. Leia as pragas dos selos, as trombetas, as taças. Eles não estão com medo? Eles são para esta vida, bem como para o que está por vir. A própria menção deles é terrível. Quem em nossos dias acredita e acredita tais coisas? Ou acredita que Deus executará uma vingança tão terrível sobre todos os que acrescentam a sua palavra? Os fariseus acrescentaram a isso. Os romanistas adicionam a isso. E nós mesmos, muitas vezes, acrescentamos a ela pela maneira como encontramos em sua leitura com corações não ensináveis, com opiniões preconcebidas que fariam com que os significados óbvios das palavras cedessem diante deles. Trimamos com a palavra. Não acrescente nada à sua palavra, para que ele não repreenda e você seja considerado mentiroso. 2. A condenação daqueles que se afastam dela. Este é especialmente o pecado de nossa época. Nós nos sentamos para julgar suas verdades, adulteramos sua certeza, brincamos com suas palavras. Nós tiramos disso, nós o tornamos nulo e sem efeito. Negamos sua autoridade, nós nos opomos à sua inspiração. Cortamos os livros que queremos, mas não nos deixamos enganar. Deus não se zomba, ele também pode tirar, e ele o fará, ele vai tirar. A. Nossa parte do livro da vida, apagar nossos nomes e inseri-los no livro da morte. B. Nossa parte na cidade santa. Nenhuma cidade santa, nenhuma nova Jerusalém para os negadores de sua palavra. C. Nossa parte das coisas escritas neste livro. Estes são muitos: as promessas aos 7 vencedores, a primeira ressurreição, a ceia das bodas. Quanto perdemos? Que condenação há para aqueles que rejeitam ou mutilam a palavra divina? Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Pai, pela tua santa palavras contida na Bíblia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.